Sua atenção é preciosa para mim. E eu não quero voltar para casa sem deixar com você aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Eu declaro que a sua mente e o seu coração estão devidamente abertos. Amém? Por isso, igreja amada, irmãos e amigos, você que está aqui no templo da IBK, você que está em casa acompanhando pelas redes sociais, eu e você precisamos aprender e considerar de forma muito consciente que o imediatismo vigente em nossos dias, o imediatismo que influencia, ou melhor, que rege e determina a vida da grande maioria das pessoas, guarde isso no seu coração, ele não influencia em nada a ação de Deus. Diga assim, Deus tem o seu tempo para agir. Amém? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Entenda e creia pela palavra também que Ele não se atrasa. Quando Ele agir, vai ser no momento exato. Amém? Então Deus tem sua forma perfeita de agir. O tempo de Deus é preciso. Abra seus ouvidos. Ele não quebra os processos. Muitas vezes é Ele mesmo quem os cria. O tempo de preparação, às vezes tão mal visto por muitas pessoas, às vezes é exatamente esse tempo de paciência em meio a dias difíceis que Deus quer utilizar para lapidar a minha e a sua vida. Só na introdução dessa mensagem, rapidamente, sobre a preparação na vida de Moisés. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente aprende que o tempo de preparação é insubstituível. E durante esse dia, em oração, eu declarei e continuo a declarar ao Senhor: eu quero que o Senhor me prepare do jeito que o Senhor quiser. Eu não quero queimar nenhuma etapa. Eu quero sem medo viver tudo que o Senhor tem para que eu viva. Para que quando a promessa se cumprir, porque tem muito mais da parte de Deus para a gente viver. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Então nós precisamos estar devidamente preparados, para que a gente não desperdice aquilo que Deus tem para nós. Então na vida, o tempo de preparação é insubstituível. E eu vou te mostrar aqui nessa introdução. Falei isso um pouco no domingo. O Senhor vai se valer das fases da vida, dos ciclos da vida, para nos lapidar. E aprenda, quem quer viver os planos e propósitos de Deus, precisa permitir que o Senhor lhe prepare. Eu e você não podemos atrapalhar o que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Eu falei de Moisés, bem resumidamente. Nos primeiros 40 anos de sua vida, ele pensou que era alguém. Foi criado na melhor faculdade da época, no Egito, a superpotência da época. Viveu no palácio. Chega à segunda etapa da sua preparação. Foram 40 anos no palácio, depois ele passa mais 40 anos aonde? No deserto. Para quem passou 40 anos no palácio, enfrentar 40 anos no deserto é uma mudança drástica, sim ou não? Talvez você esteja no palácio, está tudo fluindo, só vitória. Mas talvez você possa estar no... Cuidado com o imediatismo. Não queira apressar nada. Viva o que Deus tem para você viver. Depois de 40 anos no palácio, 40 anos no deserto. Para quê? Preparação de Moisés, 80 anos. Para Deus usá-lo nos últimos 40 anos da sua vida. Saia daqui essa noite, dizendo a Deus, de forma consciente, não meramente emocional: eu quero viver o que o Senhor tem para mim. O que dizer de Abraão? Da promessa feita por Deus a ele, foi necessário esperar, e nessa espera ele foi trabalhado, e Deus trabalhou na vida de Abraão 25 anos. Estar devidamente preparado para o que Deus tem para nós leva o tempo que Deus
achar necessário. Não é o tempo que eu e você determina. É o tempo que Deus determina. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. O que dizer de José? Com todas as nuances da sua vida que nós conhecemos, com todos os altos e baixos da sua vida, em toda a sua preparação, a Bíblia vai dizer, o Senhor era com José. Irmão, o dia está difícil, o Senhor é contigo. Sim ou não? Sim ou não? O dia foi de grandes vitórias, o Senhor é contigo. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Viva pela veracidade da palavra de Deus. Ele não nos abandona. Ele tem cuidado de mim e de você. Ele tem cuidado da minha e da sua casa, amém? O que dizer de Caleb? Esperou 45 anos até a promessa se cumprir. Agora, essa espera não é pacífica. A espera não é monótona. As fases e os ciclos que precisamos viver não é sem propósito. Não, é uma preparação para o que Deus tem para mim e para você. Na vida de Davi, não tenha dúvida, foi preparado por Deus para se tornar o rei, aonde? No anonimato. E quando eu olho para a vida de Davi, para mim é muito claro. O leão preparou Davi para o urso preparou Davi para o gigante preparou Davi para enfrentar Saul. Saul foi usado para preparar Davi para assumir o trono. Deus se vale das fases e dos ciclos da vida para nos lapidar. Seja um bom barro nas mãos do oleiro. Deixe Deus quebrar, deixe Deus refazer. Ele vai olhar para você e vai dizer, tenho que refazer de novo. Que nem o oleiro, vai ficar lá com o pezinho assim, ó, vai botar mais água, desmancha tudo de novo e faz de novo, porque a sua vida é para a glória de Deus. E quando a gente fala sobre preparação, há algo que está diretamente ligado a isso, mas ligado mesmo, de forma inseparável. Quando a gente fala de preparação, a gente lembra de quê? Do tempo. E quando as coisas estão boas, é maravilhoso. O tempo passa que a gente nem sente. Mas quando a gente está no deserto, enfrentando a dificuldade, o tempo é um fator muito presente na nossa vida. O Salmo 90, verso 4 vai dizer, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou. Olha como Deus lidar com o tempo. 1000 anos para Deus é como a terça-feira, que passou já. Porque Ele não está preso ao tempo como eu e você. 1000 anos para mim e para você é muita coisa. É um tempo impossível de ser experimentado pela raça humana, por causa da finitude que é imposta a mim e a você. Mas para Deus, o texto nos ensina que 1000 anos são como as horas da terça-feira que passou. Isso porque Deus sempre existiu. Eu e você temos um começo, um meio e um fim. Deus é. Ele usa o tempo. Eu e você estamos presos ao tempo. E mais, a nossa visão nos permite enxergar apenas agora. Deus sabe do final desde o início. Então vamos viver tudo que Ele tem para a gente viver. Amém? Você não é um coitado, uma coitadinha. Você não é vítima de forma alguma. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, minha irmã. O tempo passa rápido. O tempo não espera por ninguém. O tempo, quando passa, ele não volta nunca mais. A Bíblia vai dizer que a gente vai viver 70, 80 anos para aqueles que têm o privilégio de chegar a essa idade. E quando chega, se não se cuidar, o que vai sobrar é canseira e enfado. Complicado é quando não nos apercebemos da preciosidade do tempo.
Complicado é quando a gente não se permite ser trabalhado por Deus. Complicado é quando a gente queima as fases que Deus quer que a gente viva. Aí a vida desanda. Aí é problema. Eu passei o dia dizendo: eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero ser devidamente trabalhado por Ti, para que eu possa viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. E eu quero declarar isso sobre a sua vida nessa noite, amém? Amém? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Isaías 55, verso 8 e 9, Deus diz assim ao profeta: os meus pensamentos não são de vocês, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais altos do que os seus pensamentos. Os pensamentos e os caminhos do Senhor são diferentes. Agora creia, são melhores, são mais elevados, são perfeitos. A melhor decisão que nós podemos tomar é decidir viver o que o Senhor tem para a gente. Estamos presos a um cronômetro. O dia tem 24 horas. Deus está na eternidade, Ele vive fora do tempo. O fundamental, irmão, amigo, querido, me escute, é aprender a explorar ao máximo cada fase da vida para crescermos como Deus quer que cresçamos. Nunca perca a esperança na vida, nem nas pessoas. Aprenda. Deixe Deus lhe ensinar. Aprenda com tudo na sua vida. E a nossa oração deve ser que, com a graça de Deus, a gente possa entrar na história da vida dos outros, marcando cada um de forma positiva, e que nós possamos sair da vida dos outros exalando o bom perfume de Cristo. Viva tudo o que o Senhor tem para você. Se você concorda, diga amém. Como é que a nossa vida acontece? Na real, sem mensagem para massagear o ego de ninguém, a realidade da vida, o que a Bíblia ensina, a vida acontece no seguinte equilíbrio: alegria e dor. Sim ou não? Sim ou não? Vitória e derrota. Sim e não. Realizações e frustrações. A vida acontece nesse equilíbrio. E seja alegria ou dor, vitória ou derrota, sim, não, realização e frustração, Deus está no controle de todas as coisas. Cada fase, cada ciclo que a nossa vida traz, crescimentos, novas descobertas, alegrias, tristezas, grandes desafios, um misto de coisas, em tudo isso, Deus está no controle de absolutamente tudo. Agora deixa eu te dizer, o Senhor tem um propósito de nos forjar. Deus quer nos refinar. Deus quer engrossar o nosso lombo. Quem diz amém? Quem diz amém? A mão vai ficar encaliçada. Quem diz amém? E você não vai ficar azedo com as experiências da vida. Você vai amadurecer. Você vai se tornar experiente. Você vai enxergar as coisas e fazer a leitura da vida pelo prisma de Deus, pelas lentes das Escrituras. Sabe por que a vida acontece nesse equilíbrio que eu falei? Sabe por que a vida se alterna nessas experiências? Porque Deus quer nos ensinar a arte da guerra, irmão. Olha só, Juízes capítulo 3, verso 1 e 2, bota o texto aí para a gente ganhar tempo, eu não quero estourar o horário. Juízes capítulo 3, verso 1 e 2, está escrito assim: estas são as nações que o Senhor deixou para pôr à prova a nova geração de Israel.
que não tinha tomado parte nas guerras de Canaã. Pois o Senhor queria dar o que, irmãos? Oportunidade aos jovens israelitas para aprenderem o quê? A guerra. Quando batalhassem para eliminar os inimigos. Posso te dizer uma coisa com base nesse texto? Deus permite algumas dificuldades. Deus não nos infantiliza, Ele nos prepara para a vida. O povo está na terra prometida. E o que o texto está dizendo é que a geração que entrou foi a geração que nasceu no deserto, porque os murmuradores morreram no deserto. E eles não tinham passado por nenhuma batalha. E diz o texto que Deus deixou alguns inimigos dentro da terra prometida, para que os jovens aprendessem a guerrear. Ô irmão, resolva tudo para o seu filho não. Porque se você resolver tudo para ele, quando você não estiver mais do lado dele, ele não vai saber o que fazer. Não vai saber. Porque eu aprendo pela palavra que essa é a pedagogia de Deus. A gente precisa enfrentar. O Senhor dá a oportunidade à nova geração para que eles aprendessem a arte da guerra. Pelo fato de serem jovens, não haviam combatido em nenhuma guerra. E como é que se aprende a guerrear? Guerreando, irmão. Como é que se aprende que a vida não é um parque de diversão? Vivendo, se frustrando, sabendo quando dói, e não deixando azedar o coração, mas aprendendo tudo que Deus tem para nos ensinar. Eu quero que Deus nos forje. Quem diz amém? Eu quero que Deus nos prepare. Quem diz amém? Eu não quero queimar nenhuma etapa da preparação do Senhor na minha vida. Se você concorda, diga amém. Se você tiver coragem, diga: o que tiver que enfrentar, enfrentarei. O que tiver que passar, passarei. O que precisar aprender, aprenderei. Porque a vida é um campo de batalha. Percebam que foi o Senhor quem deixou alguns povos. Foi Ele mesmo quem deixou algumas nações. Ou seja, o Senhor permitiu que eles enfrentassem algumas dificuldades com o intuito de quê? De forjar. Ô irmão, a luta não vai te matar. Você crê nisso? Você crê nisso? Não, ela vai te preparar. Porque o propósito de Deus sempre será o teu crescimento. O propósito de Deus sempre será o amadurecimento. Sempre. É verdade a preparação na vida de Davi. Quando ele estava diante do Golias, Saul ficou preocupado e quis lhe dar a sua armadura e a sua espada. Ele se reporta ao quê? As experiências passadas. Assim como Deus me livrou do urso e do leão, Ele vai me livrar desse incircunciso filisteu. Você vai vencer o leão, você vai vencer o urso, você vai vencer o gigante, você vai aprender a passar por sobre as águas, você vai aprender que Deus também abre o mar e você passa a pé enxuto, porque Ele quer nos preparar. Eu não sei qual é o momento da tua vida, mas eu vim aqui te dizer: se desespera não, irmão. Ele continua sentado no trono. Ele tem o controle de tudo. É só uma palavra que Ele precisa liberar e tudo acontece. As coisas não saíram do controle do Senhor. Qual o propósito de Deus na minha e na sua vida? Do mesmo modo que se espera que o ser humano se desenvolva fisicamente, do mesmo modo que se espera que um ser humano chegue a desempenhar as funções normais do corpo e as atividades normais a todos os homens, espera-se também
que todo ser humano alcance a maturidade emocional e espiritual. Já viu alguém que não amadureceu? Dá trabalho ou não dá? Dá ou não dá, irmãos? Hoje existe a adolescência tardia. Homens de 40 anos, 42 anos, na casa do painho e da mainha. Não amadureceu. Por isso não casa. Porque casamento é para homem, não é para menino. Fases queimada. Não amadureceu. Deus não nos trata assim, irmão. Davi, antes de morrer, diz para Salomão: obedeça ao Senhor e seja homem. Não, de maneira nenhuma. Deus quer o nosso amadurecimento. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, se é tempo de ser menino, ok. Vai se falar como menino, vai se pensar como menino, vai se raciocinar como menino. Mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Esse é o propósito de Deus comigo e com você. É perfeitamente esperado que uma criança pense, compreenda, fale e haja como criança. Mas também é esperado que a criança amadureça, amém? Que a criança se torne uma adolescente, amém? Que ela se torne um jovem, amém? E que se torne um homem. Esse é o propósito de Deus comigo e com você. É bem verdade que nem todos podem dizer como Paulo, mas eu espero sinceramente que você possa. Porque o que temos visto é que muitos continuam a falar, sentir, pensar e agir como crianças. Mas quando o tempo de ser criança passa, nos tornamos homens. E eu aprendo uma lição importantíssima. Um cristão só irá crescer e amadurecer quando permitir verdadeiramente que o Espírito Santo lhe ensine. E lhe dirija através do alimento sólido que é a palavra de Deus. Olha aqui o texto que diz, 1 Reis, capítulo 2, versos de 1 a 3. Está escrito: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao Senhor, o seu Deus. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos. Obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde você for. Seja homem. Eu tive experiências com meu filho no Legendários, que eu disse a ele assim: você viu o que é que a gente está fazendo aqui? Como é que age um homem? A sua mãe não pode carregar peso. A sua irmã também não. Então, a partir de hoje, toda vez que a gente for para o carro para levar vocês para a escola, você pega a bolsa da sua irmã e bota no carro. Porque você vai fazer isso com a sua esposa. Porque o homem foi criado para o desconforto. A parte ruim tem que ser para o homem. Tem que ser. Deus nos criou com essa finalidade também. Proteção. Eu não vou entregar minha filha para um rapaz que não dê sinais para mim que vai proteger ela. Não vou. Eu disse a meu filho: Samuel ainda está numa situação muito acirrada com o do dia, aquela competição entre irmãos, mas Pedrinho já está maiorzinho. Eu disse para ele: sua irmã precisa de mim e de você para ter um referencial do que é ser um homem. Quando ela chegar na fase de namorar, ela vai olhar para dentro de casa assim: eu sei como um homem cuida de uma mulher. Se for um largado, ela mesma vai botar para correr. Pode ter certeza. O propósito de Deus é nos forjar. Irmão, a gente aguenta um momento difícil. Aguenta.
Deus conhece a nossa estrutura, diz o texto, e se lembra de que somos pó. Quem diz amém? Quem diz amém? Queridos, por mais que os pais, os avós, os tios e demais familiares gostem de segurar e afagar o recém-nascido, seu grande desejo também é que a criança cresça, sim ou não? E amadureça. Deus quer fazer o mesmo comigo e com você. Guarda esse texto. Malaquias capítulo 3, verso 2 e 3. Diz assim, bota o texto aí, por favor. Malaquias capítulo 3, verso 2 e 3. Mas quem sobrevirá no dia em que ele aparecer? Sobreviverá no dia que ele aparecer. Quem pode suportar a sua presença? Ele é como fogo que purifica o ouro, como um sabão que limpa as roupas mais sujas. Olha o que é que ele faz. Ele vai assentar-se como purificador da prata, vigiando com atenção até que o refúgio tenha sido queimado. Sabe do que o texto está falando? De um ourives. Ele pega a prata e bota no centro do fogo, porque é no fogo que queima todas as impurezas. Olha o que é que diz o texto. Vai assentar-se como purificador da prata, vigiando com atenção, até que o refúgio tenha sido queimado. Porque se você for conversar com ourives, há o tempo devido para colocar a prata e retirá-la. Como é que o ourives sabe o momento de retirar a prata? Quando é que ele sabe que aquela prata foi purificada? É por isso que diz que ele se assentará com atenção. Ele não te perde de vista. Os olhos dele estão fitos em mim e em você. Você crê nisso? Você crê nisso? Está doendo, está difícil, a fase está ruim, pode ter certeza, Deus não lhe perde de vista. E sabe o que ele faz? Pastor, quando é que o ourives tira da prata? Do fogo, quando ele se vê nela. O ourives é o Senhor. Ele quer imprimir a presença dele na minha e na sua vida. Quando é que as impurezas serão retiradas? Quando a presença dele se manifestar poderosa na minha e na sua vida. Quem diz amém? Ou está difícil de dar glória a Deus, irmão? Deuteronômio capítulo 8, já estou caminhando para o final. Olha qual é a pedagogia de Deus, irmão. Deuteronômio capítulo 8. O que é o Deuteronômio? É a revisão de tudo que eles viveram e que foi ensinado antes deles entrarem na terra prometida. Deuteronômio 8, verso 2. Sua Bíblia está aberta? Olha só o que Moisés diz para eles. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los. Eita! Ué? Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas, porque na prova o que está no coração vem para fora, sim ou não? Sim ou não? Se vocês iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, assim como o homem disciplina seu filho, da mesma forma o seu Deus os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, seu Deus, está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo, cevada, videiras, figueiras, romãzeiras, azeite de oliva, mel.
terra onde não faltará pão, onde vocês não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Deus está nos preparando para nos abençoar. Porque tudo que Ele tem já está preparado. Sabe um filho que não pode, sabe um pai que não pode liberar a bênção antes que o filho amadureça? Sabe? Ele tem direito à herança, mas é a maturidade que vai fazer ele ter acesso àquela herança. É por isso que Deus se vale de fases e ciclos para nos preparar, para que a gente possa viver em plenitude tudo o que Deus tem para nós. E eu encerro com o apóstolo Paulo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sei ter muito, sei ter pouco, sei estar feliz, sei estar alegre, sei estar triste, sei desfrutar da realização de um sonho sem me desviar do Senhor, sei passar por um deserto sem murmurar. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Foi ele quem disse, em 2 Coríntios 4, 8 e 9, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Deus está te forjando. Ele está tirando o refúgio. Quem diz amém? Quem diz amém? E agora, para a gente terminar, 2 textos eu só quero ler. A equipe de louvor pode tomar lugar. Romanos capítulo 5. Abra sua Bíblia, por favor. Grave esses textos no seu coração. Romanos capítulo 5. Apenas o verso 3 e 4. Marca aí na tua Bíblia. Quando passar pelo dia difícil, vá para a palavra. Você achou? Romanos 5, verso 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? A perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derrama o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quem diz amém? Vá para Tiago, capítulo 1, último texto. Tiago, capítulo 1. Olha o que diz a palavra. Tiago, capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Olha qual é a finalidade: maturidade, integridade, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Interessante, Paulo e Tiago possuem a mesma visão sobre provas e tribulações. Ele vai dizer, Paulo disse assim: irmãos, nós nos gloriamos nas tribulações. Romanos 5,3. Tiago 1, verso 2, Tiago disse: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Entenda uma coisa muito importante, para ninguém interpretar o texto de maneira equivocada. Não é se alegrar por causa da dificuldade, mas é poder se alegrar apesar das dificuldades. É você viver o dia difícil e não chegar em casa com o coração azedo, descontando na família toda. É apesar da tribulação você poder se alegrar, porque a alegria não depende da circunstância, a alegria é fruto do Espírito. E somente quando a gente alcança a maturidade, a gente sabe diferenciar essas coisas. Esse é o propósito de Deus. A minha oração tem sido: eu quero ser forjado pelo Senhor.
Eu quero aprender tudo que o Senhor quer que eu aprenda, porque eu não quero viver a tua promessa sem estar devidamente preparado para ela. Existem heranças para mim e para você, quem diz amém? Mas um filho só pode acessar a herança quando ele amadurece. Enquanto ele não amadurece, ele pode ter um tutor, mas ele não acessa a herança. Então, o propósito de Deus é a minha e a sua maturidade. Queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua fronte, você e Deus, e você tivesse coragem de dizer: me prepara, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para mim. Me forja, ó Deus. Eu não quero queimar nenhuma fase da minha vida. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Equipe de louvor.